Olá, muito bom dia a todos os meus amigos do canal Filemon. O canal Filemon tem sido um canal de bênção a todos vocês que têm inscrito neste canal. Após alguns dias, o canal Filemon volta ao ar para gravar mais um vídeo para divulgação da Palavra de Deus. Você, querido amigo, irmão em Cristo, assista esse vídeo até o final, deixe o seu like, deixe o seu joia. Se você já é inscrito no meu canal, eu te agradeço. Se você ainda não é inscrito no meu canal, no canal Filemon, por favor, se inscreva nesse canal, nos ajude a transmitir a mensagem poderosa da Palavra de Deus para mexer nos corações das pessoas. Amém? Envie esse link aos seus amigos, seus parentes, peça para eles se inscreverem também para fazer parte desta família. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã, para a sua vida, para a sua família, para todos os seus parentes. A palavra de hoje é: quem será o maior no reino dos céus? E o texto básico bíblico se encontra aqui em São Mateus capítulo 18, versículo 1 a seguir, que diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Até aí, o versículo número 4 deste capítulo, para as nossas meditações nesta manhã. Veja bem, meus prezados irmãos em Cristo, prezados amigos, que nós possamos aqui observar uma preocupação dos discípulos de Jesus Cristo concernente quem seria o maior no reino dos céus. Observamos que para os discípulos não era tão importante eles saber quem era o maior, mas o importante para os discípulos aqui era saber, quem poderia ser o maior no reino dos céus, porque eles estavam falando do futuro. Observe que os discípulos, eles estavam preocupados com a sua posição social. Eles estavam preocupados em obter uma posição de destaque no reino dos céus. Eles não estavam ali preocupados naquele momento em procurar trabalhar para que o reino de Deus na terra viesse a crescer. Eles estavam preocupados com quem seria ou quem poderia ser o maior no reino dos céus. Observamos que o mestre, ele usou uma criança como recurso didático, pegando uma criança, colocando no meio deles, para poder dar uma resposta que talvez não foi tão satisfatória aos discípulos que estavam com ele durante 24 horas por dia. A resposta que os discípulos queriam naquele momento
era que Jesus apontasse um deles. Qual deles seria o maior no reino do céu? Mas para demonstrar a necessidade de uma pureza espiritual aos discípulos, Jesus pega uma criança e coloca no meio deles, e ali dá a resposta, né? A resposta a qual está escrito aqui. E Jesus, chamando uma criança, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então observe só que Jesus estava exigindo dos discípulos que eles se convertessem, que eles fossem humildes, que eles fossem simples como uma criança, para poder entrar no reino do céu. Agora imagina para ser o maior no reino dos céus, né? Então veja bem, que Jesus demonstrou que precisava ser puro de coração, que precisava ter uma pureza espiritual, que isso é coisa que criança tem, né? Para ser o primeiro no reino de Deus, para ser o primeiro no reino de Deus, para estar diante de Deus no seu reino, precisamos ser todos nós como crianças espirituais, espiritualmente falando. Mas nem sempre nós temos essa consciência. Muitos procuram simplesmente uma posição de destaque, porque muitos hoje estão fazendo da igreja não um reino de Deus, mas um palco de apresentação. Muitos querem se destacar, muitos não querem pregar na igreja quando a igreja está vazia, quando tem poucos membros. Muitos querem pregar na igreja só quando a igreja está superlotada, com 100, 200, 300 mil membros, 1000 pessoas assistindo, né? E muitos não querem pregar quando existe um grupo menor de pessoas na igreja. Muitos, quando é convidado para pregar na igreja, já pergunta também como que funciona concernente à oferta. O que a igreja vai pagar, né? Quanto a igreja vai dar para ele vir pregar. Mas observamos, irmãos, Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai, né? Agora, o importante, sim, que quando convidarmos um pregador para pregar em uma de nossas igrejas, nós abençoar este pregador, oferecendo para ele uma importância que venha cobrir os seus gastos de deslocamento de onde ele mora até onde ele vem, e que sobra ali alguma coisa para que ele venha pelo menos comer uma pizza, um lanche com a sua esposa e seus filhos. Mas colocar preço para pregar, enquanto Jesus pregou de graça, enquanto Jesus andou de a pé, andou montado em jumento de graça, não cobrou nada para pregar para ninguém, né? Então, é isso que os pregadores hoje estão preocupados. Não estão preocupados com o crescimento do reino dos céus, né? Jesus usou uma criança para ajudar seus egocêntricos discípulos a entenderem o assunto. Eles ainda não entendiam o assunto do reino dos céus. Veja bem, pessoas que estavam com Jesus, comia com Jesus, viajava com Jesus, via todo o seu procedimento, mas ainda não entendia o assunto do reino dos céus. Não devemos ser imaturos como os discípulos, fazendo perguntas sobre assuntos sem importância. Eu observo hoje que existe tantas pessoas preocupadas em tantas coisas. Pessoas perguntando quantos quilos pesava
a pedra que tapava a entrada da sepultura de Jesus foi sepultado. Pessoas querendo saber o peso da cruz que Jesus carregava e até tira conclusões precipitadas. Pessoas fazendo pergunta indevida dentro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E esta pergunta que os discípulos fez para Jesus é uma pergunta sem importância, não tinha importância nenhuma em saber quem seria, quem poderia ser o maior no reino dos céus. O que eles precisavam entender é que Jesus disse que lá no céu todos seremos anjos, né? E observamos aqui que quando nós lemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 33 e 34, aprendemos que Jesus antecipou essa conversa quando ele chegou e viu os discípulos ali conversando, discutindo sobre o reino dos céus. Ele perguntou para os discípulos: o que discute entre vocês? E aí, na antecipação, aí eles fazem essa mesma pergunta para Jesus, segundo o evangelista Marcos. E nós sabemos que para ter humildade e a sinceridade de um coração de uma criança, será que estamos sendo imaturos ou infantis? Será que nós estamos fazendo o quê? Qual seria a sua posição? Qual seria a minha posição? A nossa posição em fazer esta pergunta para Jesus. E nós observamos o seguinte, que os discípulos ficaram tão preocupados com a organização de um reino terreno para Jesus, que perderam de vista o divino propósito que Jesus tinha no seu coração. Perderam de vista o propósito da salvação. Perderam de vista o propósito de uma vida eterna, preocupado em organizar um reino aqui na terra. Olha só, mas ao invés de procurarem servir, queria ocupar posições de prestígio. Em vez de se preocupar em servir a Jesus, ali, quando eles tinham oportunidade de servir a Jesus, eles estavam preocupados em adquirir uma posição de prestígio diante da multidão que acompanhava Jesus no seu ministério terrestre. Aleluia! Será que nos dias de hoje é diferente, irmãos? Tem tanto obreiro, tanta pessoa procurando uma posição de autoestima, tanta pessoa procurando uma posição de prestígio, mas não quer sofrer pelo amor do Evangelho, mas não quer passar as provas de vida pelo amor do Evangelho. E nesta manhã eu faço um alerta para você: quem será o maior no reino dos céus? É uma pergunta que vai ficar indagando nos nossos corações, o coração de cada pessoa. Jesus disse aqui no versículo 4: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Esse é o maior no reino dos céus. Olha só, é muito fácil perder a nossa perspectiva eterna e competirmos para alcançar promoções ou posição na igreja. Ou você pensa que nos dias de hoje existem pessoas que, se o pastor pergunta para ele: meu filho, você quer ser consagrado ao diaconato? Ele não faz questão não, porque ele já quer ir logo ser evangelista. Então isso aí faz para pessoa procurando uma posição de destaque na igreja. Mas veja bem,
mas é difícil nós identificarmos como as crianças, pessoas fracas, dependentes, sem qualquer status ou influência, porque criança são pessoas dependentes de outras pessoas. Crianças são pessoas que dependem do pai, dependem da mãe e de qualquer outra pessoa adulta. Veja bem, as crianças são pessoas crédulas, pessoas que crêem por natureza, pessoas que crêem por natureza, por confiares nos adultos, são facilmente levadas a crer em Cristo. Pode ver que criança crê em Cristo confiando naquilo que os adultos ensinam para elas. E aí elas chegam na igreja, elas cantam, elas adoram a Deus, elas apresentam o seu louvor a Deus com toda a simplicidade, com toda a humildade, e essa será a maior no reino do céu, o maior no reino dos céus. Não pense você que com o seu status que você tem, com a sua posição que você tem, que você vai ser o maior. O maior é aquele que se converter, o maior é aquele que se humilhar como uma criança, ser humilde como uma criança. A Bíblia diz o seguinte, que se este meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Olha que coisa interessante, né? Muito bem. Então, Deus diz que os pais e os demais adultos são responsáveis pela influência que exerce sobre eles. Jesus advertiu que se alguém afastar os pequenos da fé, receberá um severo castigo. Então nós temos que incentivar nossas crianças e não procurar afastá-lo da fé, incentivar para que eles possam continuar nessa posição de maior no reino dos céus. Amém? Muito bem, meus amigos. Fique com esta palavra nesta manhã, e quem vos falou essa palavra é o pastor Davi Donizete da Costa. Sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missionária de Ribeirão Preto. A Igreja Assembleia de Deus está situada na rua Hermenegildo Armando Facioli, número 654, esquina com a rua Mário Ferreira de Andrade, no Jardim Patriarca, no Complexo Jockey Club. Os cultos são realizados todas as terças-feiras, culto de ensino da Palavra de Deus, toda quinta-feira, cultos de campanha, e aos domingos, a partir das 19h15, no primeiro domingo, culto de Santa Ceia. E a partir daí, segue a liturgia da igreja. Agora também, pela infinita graça e misericórdia de Deus, abrimos um ponto de pregação no bairro do Heitor Rigon. Lá no Heitor Rigon temos um ponto de pregação, onde os cultos estão sendo realizados todas as quarta-feiras, a partir das 19h30, na rua Antônia Quaresma da Silveira Minto, número 226, Jardim Heitor Rigon. Você que mora aí nas imediações do Jardim Heitor Rigon, Maria Casagrande, Alexandre Balbo e outros bairros que tem nessas imediações, guarda o nosso endereço, faça-nos uma visita, vá até ali. E se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, vá até ali, ouvir a palavra de Deus e aceitar o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua alma. Amém? Vou repetir aqui: Rua
Antônia Quaresma da Silveira Mito, 226, no bairro Jardim Heitor Rigon, toda quarta-feira a partir das 19h30. Amém? Fique com esta palavra.